Meu nome é Carlos Bezerra, eu sou diretor da Adequare, que é uma empresa especializada no atendimento da pessoa com necessidade especial. Nós realizamos processos de isenção desde 1999, então já temos uma certa expertise a respeito do assunto. E eu vejo que estão sendo veiculadas muitas notícias aí a respeito dessa isenção para a compra do veículo, e que infelizmente muitas delas não falam bem a verdade, não esclarecem muito o que dá direito, o que precisa ser feito para que se consiga essa isenção. Existe o benefício fiscal, sim, mas o foco da Receita Federal e da Receita Estadual é favorecer o deslocamento dessas pessoas, Então não é um favor da Receita Federal, não é um favor do governo estadual conceder essa isenção. Essa isenção existe porque está previsto na Constituição Nacional, de 1988, que o governo, é dever do governo garantir o direito de ir e vir do cidadão. Então, se é assim, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, o governo concede essa isenção para favorecer a compra do veículo e, dessa forma, o seu deslocamento. Então, esse é o foco. Pessoas com mobilidade reduzida, basicamente, é assim que funciona. A primeira coisa que eu queria falar é justamente pelo valor do desconto, Como nós falamos, existe o desconto, É retirado o IPI, é retirado o ICMS, que é estadual, e vem se falando por aí em torno de 40%, 50% de desconto. Isso não é verdade, não é assim que acontece. Existe o desconto primeiro do IPI, que é o imposto federal, que é o que você solicita a isenção justamente junto à Receita Federal, que ele varia, a alíquota dele varia de 8% a 28%. Depois que retirado o IPI, vai se tirar o ICMS, que varia de estado para estado, de 12%, 18%. Então, na realidade, não se soma um ao outro. As pessoas têm mania de achar que custa, foi 15 do IPI com 18. Não é assim. Tira-se o IPI, depois tira o ICM. Então, na prática, isso vai dar um desconto, em média, no valor do veículo, no valor de tabela do veículo, vai tirar em torno de 20% a 30%. Isso é a realidade com relação ao que vai diminuir no preço do automóvel que vai se comprar. Então, um veículo novo, comprado com isenção do IPI e do ICMS, vai diminuir o valor do veículo, do preço de tabela, em torno de 20% a 30%, não mais do que isso. Bom, outro ponto que a gente gostaria de falar para procurar esclarecer é com relação à deficiência física em si, Nós temos verificado aí na internet muito se falando em deficiências que na verdade a legislação não contempla, Não adianta a pessoa falar que o cardíaco tem direito, a hérnia de disco dá direito, a nefropatia dá direito. Veja bem, o que dá direito, no caso, é a sequela motora que essa pessoa possa ter, que essa pessoa possa apresentar em decorrência até dessas doenças, pode ser. Mas para isso existe um laudo médico que deve ser preenchido, Já que uma isenção é para um deficiente físico, existe um laudo que é determinado pela instrução normativa com relação à Receita Federal, a instrução normativa 988, que tem o laudo médico específico da Receita Federal, e o convênio com FAS 38, que também tem um laudo que foi baseado no da Receita Federal, mas se forem observados, ambos são feitos visando caracterizar a dificuldade motora dessa pessoa. Então, não é a cardiopatia, não é o mal de Parkinson, não é a doença renal crônica, não é o câncer, e sim a sequela motora que a pessoa apresenta ou que vem a apresentar é que vai dar direito a ela a ter essa isenção. Falando sem laudo médico. O laudo médico tem um modelo específico que deve ser preenchido. Existem dois caminhos a seguir. Se a pessoa tem alguma deficiência motora que o incapacite de dirigir um veículo comum, ou seja, essa pessoa possui carteira nacional de habilitação, a pessoa tem que passar por uma perícia médica do Detran. Estou falando de pessoas que têm carteira de habilitação, que são habilitadas.
E o Detran vai encaminhar para a perícia médica do Detran, onde tem a equipe médica especializada em medicina de tráfego, né, de trânsito, e essas pessoas, esses médicos vão observar o que essa pessoa precisa para dirigir, né? O que ela precisa de adaptar no veículo para dirigir com segurança, para ele e para os outros que estão aí na rua. Então, quando o laudo médico for emitido pelo Detran, essa pessoa tem que ter uma limitação motora que o incapacite de dirigir um veículo comum, que precise de algum tipo de adaptação. E esse médico vai determinar que adaptação seria essa. Um acelerador e freio manual, uma inversão do pedal do acelerador, um carro com câmbio automático, uma elevação de banco, uma elevação de pedal. Então, isso é a função do Detran. O que esse cidadão habilitado, que possui alguma necessidade especial, alguma deficiência motora, o que ele precisa para dirigir com segurança, para ele e para os outros. Esse é o ponto. O Detran só emite laudo para esse tipo de pessoa. Depois entra o outro tipo de laudo. O laudo médico, que é da Receita Federal, porque nós chamamos de deficientes não condutores. Então, quem são esses não condutores? Que a gente fala, porque não tem carteira de habilitação, porque essa isenção contempla pessoas, inclusive menores de idade, né, que são através de seus representantes legais, mas esse laudo médico tem que ser emitido pela rede pública de saúde ou clínica credenciada do SUS. Por isso que eu falo da Instrução Normativa 988 com relação à Receita Federal. Por quê? Porque nela existe o laudo que tem que ser preenchido. Não serve outro modelo, tem que ser aquele modelo que será preenchido pela rede pública de saúde ou clínicas credenciadas do SUS. Não serve de outro local. O laudo médico da rede pública de saúde ou clínica credenciada do SUS. Um para a Receita Federal e outra para a Receita Estadual, para se pedir a isenção do IPI e a isenção do ICMS. Como eu falei, a isenção do imposto existe para pessoas com deficiência física ou visual, deficiência mental e o autismo. O importante é chamar a atenção dos detalhes, né? Por exemplo, a deficiência mental, ela tem que se apresentar até os 18 anos. Isso está escrito na legislação. Então, se pega alguém com Alzheimer, apesar de sério problema, ele não se enquadra para fins de isenção para compra de veículos, ele não se enquadra. Por quê? Porque o mal de Alzheimer se apresenta numa idade mais avançada. Ele tem que se apresentar de acordo com a legislação até os 18 anos. Então, o Alzheimer, ela tem uma evolução da doença que vem apresentar uma sequela motora mais na frente. Então, ele vai conseguir por conta da sequela motora e não da deficiência mental que ele venha a se apresentar depois. Então, é muito bom que as pessoas procurem a legislação, porque é triste, mas estão falando muita coisa errada por aí, e a legislação é bastante clara, a legislação tanto da Receita Federal, que foi a isenção do IPI, que tem desde a 8989, né, a legislação, a lei 8989 de 95, sofreu várias alterações, onde depois veio a contemplar em 2004 o deficiente físico que não dirige, né, que não depende da carteira de habilitação, mas ela é muito bem amarrada, ela é muito bem feita, né? E cabe a nós todos a preservar aquele direito das pessoas que realmente têm direito. Então, o laudo é bastante explicativo, ele bota bastante claro a sequela motora que as pessoas têm que ter, a deficiência mental, né, visual. Então, é bastante completo, bastante explicativo, e se acessa facilmente através do site da Receita Federal, né, www.receita.fazenda.gov.br. Vai lá em legislação que você consegue o acesso à Instrução Normativa 988, que você consegue todos esses laudos sem problema nenhum. Outro ponto a respeito da isenção de impostos que eu não vejo o pessoal falando, né? O pessoal simplesmente omite, é com relação à obrigatoriedade da permanência do veículo
né, na propriedade do deficiente físico durante 2 anos. Então, o veículo, uma vez adquirido, ele é emitida a nota fiscal, né, não é do prazo da isenção, é da emissão da nota fiscal. A pessoa não pode vender esse carro durante 2 anos. Depois de 2 anos, ele pode ser vendido normalmente no mercado, aí sem problema nenhum. Mas é bom que fique claro que as pessoas têm que ficar com esse veículo durante 2 anos. Então, o nosso objetivo foi esse. Espero que eu tenha ajudado, colaborado com alguma coisa, procurando esclarecer quem realmente tem direito à isenção, né? Para tanto, existe a legislação específica, visando mais uma vez facilitar o acesso de todos. Vai estar aqui esse link aqui embaixo, em que você pode acessar diretamente no site da Receita Federal e da Receita Estadual, para que você tenha acesso a essa legislação. Nessa legislação está contido lá o laudo do qual eu estou falando esse tempo todo, e nesse laudo, você imprimindo, você vai conseguir visualizar bem o que eu estou explicando, o que eu estou falando com relação às sequelas motoras que as pessoas têm que ter, o que é deficiência mental, o que é deficiência visual, para fins de isenção de impostos para a compra do veículo. Basta você imprimir ele e levar na rede pública de saúde para que seja preenchido corretamente. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, pode perguntar na página, que nós vamos procurar esclarecer sempre que possível, da melhor maneira possível, para que você consiga gozar do benefício fiscal, para poder adquirir esse carro e favorecer esse deslocamento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Muito obrigado, estou aí à disposição.